Para diminuir a pobreza e acabar com a fome no país, o governo brasileiro investe em políticas emergenciais e de incentivo, como o Bolsa Família e o Plano Safra. Por seu caráter assistencialista, essas políticas dividem opiniões. Hoje em dia está se disseminando no mundo todo programas de transferência de renda ou programas de melhorar, para buscar melhoria na distribuição de renda desta população. E se você olha o quadro brasileiro no contexto latino-americano, é muito fácil ver as razões porque o Brasil está reduzindo a fome e a subnutrição justamente no momento em que toda a região cresce. O programa Fome Zero, nas suas mais variadas ações. Então, Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos, extensão da merenda escolar, o programa de creches, ou seja, há um conjunto de ações no Brasil, hoje institucionais, quer dizer, não dependem mais de um governo, são leis, viraram políticas de Estado, não é? Vão ser para sempre, que asseguram programas que garantem a alimentação, pelo menos aos grupos mais fragilizados. As políticas distributivas são também uma experiência muito recente, no caso brasileiro, né? E elas têm uma experiência mais bem sucedida justamente no meio rural, por isso que sempre isso é apresentado como quase um modelo, que é o PRONAF, que são as políticas específicas para setores, para nichos de populações, por exemplo, políticas para desenvolvimento dos indígenas, dos quilombolas, etc. Então, isso gera um certo entusiasmo. Eu diria que, sim, devemos nos entusiasmar, porque isso começou. Porém, elas ainda são bastante tímidas. Nós temos que analisar isso, eu acho que de duas formas diferentes. Aquelas políticas que eu diria emergenciais, que têm como objetivo superar a situação conjuntural, quer dizer, o problema atual existente daqueles que têm fome, daquelas políticas de médio e longo prazo, de tal sorte que nós possamos construir, digamos, uma nova estrutura na qual esse problema seja superado. Então, nas políticas de curto prazo, as políticas emergenciais, conjunturais, eu acho que são aquelas através das quais nós distribuímos para aquela população, não é, que está à margem, né, do acesso à alimentação, não é, recursos para que elas possam adquirir, não é, o essencial, o básico. Né? O Bolsa Família, ele é uma política das mais importantes do governo, e ele é uma política emergencial, uma política de assistência social que garante o direito humano básico à alimentação. Mas ele sempre foi pensado junto com um conjunto de outras políticas estruturais. É o caso do Plano Safra. O Plano Safra é o quê? O Plano Safra é um conjunto de políticas públicas que dotam a agricultura familiar de capacidade de produzir mais e melhores alimentos. Por quê? Porque a agricultura familiar, a gente sabe, ela produz 70% de tudo aquilo que a gente consome no dia a dia. Quando a gente fala da agricultura familiar, a gente está falando aí de leite, pão, verduras, frutas, arroz, feijão, isso que a gente consome, carnes, isso que a gente consome no dia a dia. E o plano da agricultura familiar é isso, assim, ele vem com crédito, 15 bilhões esse ano safra 2009-2010, assistência técnica, com seguro agrícola de clima e seguro agrícola de preço, com políticas de comercialização, um conjunto de políticas que dão sustentação para esse segmento da sociedade, esse segmento econômico que nunca foi olhado pelo poder público de forma adequada. A grande questão em relação a essas políticas sociais que se coloca, do meu ponto de vista, é e depois? Ou seja, essa parte da população que é importante do ponto de vista estatístico, ela se põe em movimento no sentido de muitos deles, digamos assim, transferirem uma dependência a um político ou a uma pessoa local para o Estado, o que do ponto de vista da concepção de democracia isso é positivo. Por outro lado, esse processo de movimento gera novas demandas. E as políticas sociais, elas atendem somente às demandas imediatas, quase que biológicas, que é da fome, que é da moradia, que é da... Enfim, aquelas coisas mais imediatas que a pessoa sente quando acorda de manhã. Mas todos nós sabemos que estudamos ciências sociais, os psicólogos também estudam e afirmam isso, que atendida essa primeira necessidade, todos nós criamos novas necessidades.
ou são criadas e não são colocadas à disposição. Porque sempre tem alguém ali querendo vender outra coisa que nós ainda não compramos, né? Tentando nos convencer que tem alguma coisa melhor que nós temos acesso, tentando nos criar um gosto diferente. Isso não vai desaparecer. A superação disso depende de políticas, não é, que transformem a sociedade. E essa transformação basicamente significa criar as oportunidades para que essas pessoas, não é, obtenham, a partir do seu trabalho, a renda necessária, né, para superar definitivamente o problema da fome. Se tem pessoa com fome, a primeira coisa que tu tem que dar é o alimento, sim. Agora, dali para frente, ter a consciência de que, dando o alimento, ele tem que estar junto, dando alimento, transferindo renda, e isso tem que estar junto com políticas de promoção da pessoa, de inclusão da pessoa, para que essa pessoa tenha acesso à moradia, acesso a transporte, uma vida digna, a formação, para poder daí acessar o mercado de trabalho, se capacitar, se escolarizar, enfim. Mas nada disso a pessoa faz com fome. Nós não vamos acabar com a fome enquanto tiverem bolsões de miséria, de pobreza. Então, a política para acabar com a fome tem que ser uma política que também estimule a economia local. E o Brasil, felizmente, está implantando uma série de políticas nesse sentido. Primeiro tem que se vincular essas políticas sociais a estudos de pesquisa, né, que mostrem a diversidade, que mostrem as limitações, que mostrem as potencialidades. E depois reelaborar essas políticas atendendo demandas diferenciadas. Nós não somos todos iguais, nem etnicamente, né, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista cultural. Então nós temos, embora as políticas sociais tratem diferenciados, mas já trata assim, essa política está para essa faixa de população, de norte a sul, né, negros e brancos, né? Então é necessário começar a pensar, digamos assim, que as pessoas devem começar a participar do planejamento e da elaboração das políticas. Então eu vou dizer quais as minhas necessidades.